Filho, pastor Sérgio, Senhor. Ele veio hoje aqui, Senhor, preparando, Senhor. Ele acha que foi preparado, Senhor, mas é o Senhor que preparou ele, Pai. É verdade, Senhor. O Senhor está no comando, nós deixamos tudo nas tuas mãos, Senhor. Usa o teu filho da maneira que cada um de nós, Senhor, possamos aprender, que nós possamos absorver cada palavra, cada vírgula, cada tio que for pronunciado pelo pastor, Senhor. Usa, Senhor, usa o teu filho para a honra e glória do teu nome, Senhor. Que esse curso seja abençoado, Senhor. E que o pastor seja usado em cada minuto, Senhor, desta palavra. Senhor. Nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Estamos irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Muito alto, muito baixo? Tá bom? Vamos colocar de pé um pouquinho. Glória a Deus. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, diante da tua presença, Deus, quero apresentar, Senhor amado, a tua igreja diante de ti. Quero colocar, Senhor amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai amado, e declarar a partir de agora, Senhor amado, que a tua palavra vai penetrar nos corações, Deus, debaixo das tuas mãos e da tua unção, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor amado, eu declaro agora bloqueado todo acesso do inimigo a este lugar. Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, nós cortamos agora, em nome de Jesus Cristo, acampa teus anjos ao redor desse lugar. Neste lugar, simplesmente haja o fluir da tua palavra e a ministração da tua palavra, Deus, e a ação do Espírito Santo neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Igreja, pode sentar em nome de Jesus. Nós estamos na semana da Páscoa, é verdade? Amém. É. Por estarmos na semana da Páscoa, eu tinha uma outra mensagem preparada para hoje, mas fui lembrado dessa semana. Amém? Então, muitas vezes as pessoas pensam que a morte de Cristo Jesus foi simplesmente para pagar o preço de um pecado que não foi dele. Não é verdade? Verdade. Muitas vezes se você pega Cristo simplesmente para dizer: Senhor, salva-me, porque eu não quero ir para o inferno. Na realidade, a cruz, ele foi muito mais do que isso. A cruz, ele foi algo totalmente diferente. Se nós buscarmos a cruz somente para querer ser salvo, para herdar a vida eterna, nós estamos sendo egoístas com Deus. Não é verdade? Verdade. Que na realidade Deus, ele entregou o que tinha de melhor na cruz. E nós procuramos simplesmente Jesus para satisfazer uma necessidade que nós temos. O que Jesus quer, e o que o Deus quer, e o que o Pai quer, é que tenhamos com Ele uma vida de intimidade. Amém. Por isso que o tema que o Espírito Santo me trouxe nesta noite é: a cruz não foi o fim, foi o começo. E muitas vezes nós pensamos na cruz como se fosse simplesmente o fim de todas as coisas. Eu chego na cruz, eu me entrego na cruz, eu crucifico o meu homem na cruz e pronto, acabou todas as coisas. E não é verdade, não é assim. Nós chegamos na cruz para começarmos a nossa vida. Quando Cristo se entregou na cruz, foi para começar algo diferente. Porque a cruz, ela vai marcar um antes e um depois. A cruz, ela vai marcar o antes do cristianismo e o depois do cristianismo. Nós temos um calendário cristão que mostra essa diferença no mundo hoje. Não é verdade? O mundo nunca mais foi o mesmo desde o dia em que Cristo veio à Terra. Quando Cristo veio à Terra, veio para transformar uma nação, transformar o mundo, para preparar o mundo para a volta, para a sua segunda volta. Amém. Aquele que está preparado com sua vida na cruz do Calvário será salvo. Mas aquele que estiver duvidando que Cristo um dia veio pela primeira vez, ficará. E aquele que ficar: ah, mas pastor, se eu estiver morto, se eu morrer antes de que Cristo voltar, eu não vou ver essas coisas. Se engana, porque no dia em que Cristo voltar à terra para buscar a sua igreja, todos os que já estiveram por essa terra ressuscitarão. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiros e serão elevados aos céus, junto com a igreja. Amém. E os que morreram sem Cristo ressuscitarão para passar pela grande tribulação. Então muitas pessoas pensam: eu vou morrer antes da tribulação, então eu não vou passar pela tribulação. E não é verdade.
Não é verdade? Verdade. Todos passarão pela tribulação se não tiverem Cristo. Mas aquele que tem Cristo, ele está salvo da grande tribulação, porque Cristo virá buscar a sua igreja. Amém. Não é verdade? Verdade. E quando Cristo busca a sua igreja, é a recompensa em que muitas vezes nós buscamos. Mas na realidade não é só isso, irmãos. Tem muitas coisas de benefício na cruz do Calvário. Muitas coisas que nós nem sequer damos conta, que nós já estamos vivendo coisas que nós conseguimos na cruz do Calvário. Que Deus nos deu através da cruz do Calvário. Amém. Né? Então nós temos que entender uma coisa, irmãos. A cruz, ele não foi o fim de todas as coisas, mas foi o começo, tanto de uma história, uma nova história com Cristo, como da nossa própria vida, quando nós chegamos e entregamos a nossa vida a Cristo Jesus na cruz, começa uma nova história na nossa vida. Não é verdade? Abra comigo então em João capítulo 19, versículo número 30. João 19, versículo 30. Todos acharam? João, capítulo de número 19, versículo 30, diz assim: Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou-os o Espírito. Amém? Amém. Agora abra comigo lá em Lucas, capítulo número 24. Lucas 24, versículo 5. Então quando Jesus, ele entrega o seu Espírito, ele morre na cruz. É o momento exato em que ele morre naquela cruz. Amém? Amém. Lucas 24, versículo número 5 diz assim: amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Versículo 6: ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. Amém? Primeira coisa que eu quero trazer para os irmãos aqui, como introdução, uma introdução que eu já comecei a fazer. A cruz não foi um acidente, foi uma providência de Deus. Muitas pessoas pensam que Cristo veio para a terra e teve um acidente, teve uma coisa que tocou a humanidade e ele precisava morrer no lugar. Não, foi tudo planejado por Deus. A cruz foi planejada por Deus. Ele não foi um acidente que aconteceu. Ele não foi crucificado por acidente, não. Ele foi crucificado porque foi programado por Deus para que isso acontecesse. Sim ou não? Sim, é verdade. Porque tudo está debaixo do poder e da autoridade do nome de Jesus. Tudo está debaixo do nome e das mãos do Pai. Nada acontece na vida do ser humano ou no face da terra que não for dado ou posicionado por Deus para que isso acontecesse. Amém? Amém. O que parecia, na verdade, naquela cruz uma derrota, na realidade não foi uma derrota, foi uma vitória. Por que parecia uma derrota? Satanás estava pulando e saltando de alegria porque ele falou assim: venci, matei o Filho de Deus. Não é verdade? Na realidade não foi. Ele matou a carne, mas a carne estava pagando por um preço em meu lugar. O sangue que verteu naquele lugar foi para pagar o meu pecado, o nosso pecado, o pecado da humanidade, o pecado daqueles que se entregam a Cristo Jesus. Amém? Amém. Pastor, mas o senhor disse que o sangue de Cristo foi pela humanidade, então eu estou salvo, não preciso aceitar Jesus. Ele só é, como se diz, o sangue de Jesus ele só vai ser ativado como purificador da minha vida a partir do momento da minha decisão de estarmos debaixo das mãos de Cristo. Amém? Amém. Ali não foi uma vitória carnal, foi uma vitória espiritual. Foi legalidade sendo restaurada na cruz. A minha legalidade sendo restaurada na cruz. Amém? Amém. Foi aquele momento em que Cristo estava na cruz. Foi o momento em que Deus libera o acesso ao ser humano à presença dele.
Então não foi uma derrota, foi uma vitória. Visivelmente, fisicamente, naturalmente, parecia uma derrota. Mas no mundo espiritual estava começando a se levantar a vitória de Cristo Jesus. Amém? Amém. A cruz foi um altar de substituição, sabia disso? Na cruz de Cristo, não era Cristo para estar ali, era eu e você, era nós. Então Cristo substituiu a nossa vida e Ele se entregou por nós. Ele substituiu. Ele foi ferido, como diz a palavra, para que eu seja curado, para que você seja curado, para que a igreja possa ser curada. Por isso Ele foi ferido naquela cruz. Então, quando Ele é ferido por nós, nós somos sarados, somos curados, somos abençoados. Ele foi rejeitado naqueles dias, para que eu e você pudéssemos ser aceitos por Deus. Foi um altar de substituição. Eu sou aceito por Deus porque Cristo foi um dia rejeitado. Ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Lembra disso? Sendo ele rejeitado, crucificado, eu fui aceito por Deus. Amém. Ele substituiu no meu lugar. Ele estava no meu lugar. Ele foi condenado para que eu e você pudéssemos ser justificados. Glória a Deus. Ele foi condenado, morto e crucificado para que eu e você pudéssemos ser libertos, abençoados e justificados. Tivesse nas nossas mãos o poder da redenção, de decidir, de aceitar Jesus e viver com Jesus, para que eu possa ter nas minhas mãos o documento da minha redenção. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, o altar de Cristo foi a cruz, um altar de substituição, onde Ele substituiu a minha e a tua vida, a nossa vida. Por isso nós somos vivificados juntamente com Cristo, como dizem em Efésios capítulo 6 e versículo 2. Então nós somos justificados, vivificados com Cristo. Então era preciso Ele estar naquele altar, em nosso lugar. Porque se Ele não estivesse naquele lugar, a humanidade estaria da mesma forma, perdida, sem rumo, sem luz e sem salvação. Fazendo ainda sacrifícios para entrar na presença de Deus. Agora, o único sacrifício que eu tenho que fazer é o sacrifício de louvor, como dizem em Hebreus. Eu não preciso trazer um animal para ser imolado no templo. Eu preciso trazer o meu coração quebrantado diante de Deus. Amém. Para que possamos estar diante do trono de Deus. Irmãos, o caminho foi aberto. O caminho está mais fácil para nós hoje do que nos dias antes de Cristo. Você imaginou como seria ruim você vir para a igreja e trazer um animal para ser imolado, sacrificado no templo, no teu lugar, para pagar o preço do teu pecado? Você passaria pelas ruas e todo mundo olharia, ah, lá vai um crente, aquele pecou, ele está levando um animal para ser imolado no lugar dele. Você imaginou isso? Mas nós não precisamos fazer isso. Para nós está muito mais fácil, muito mais simples. Nos curvarmos diante de Deus, reconhecer que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele envia seu Filho, e crer neste Filho, faz de nós vencedores, faz de nós novas criaturas em Cristo Jesus. Amém. A cruz foi uma troca, não uma troca carnal, uma troca espiritual. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Não foi apenas sofrimento físico, foi uma transferência de poder e de autoridade espiritual naquela cruz. Porque se não fosse a cruz de Cristo, eu e você não teríamos poder e autoridade no mundo espiritual. Porque nós não estaríamos limpos do nosso pecado. Amém? Amém. A cruz não foi, na cruz uma dívida espiritual foi cancelada. Na cruz uma dívida espiritual foi cancelada. Colossenses, no capítulo 2, no versículo 14, diz que havia um documento que era contrário a nós, que estava no inferno, nas mãos do diabo, falando,
fulano, Beltrano e Ciclano é meu porque está o documento, o nome dele está nas minhas mãos. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, ele paga o preço, e todo aquele que está debaixo do nome de Jesus, Jesus retira o documento que está no inferno com as nossas mãos, os nossos nomes, e leva para o trono da graça. Amém. Amém? Amém. Então nós somos tirados do inferno. Amém? Amém. Havia naquele documento, que era contrário a nós, o pecado, a acusação e a legalidade nas mãos do inferno. Havia legalidade de Satanás sobre a nossa vida. Por isso que quando nós somos libertos por Deus, nós aceitamos Jesus, nós temos uma outra legalidade que está sobre a nossa vida, a legalidade do sangue do Cordeiro. Amém? Então nós estamos sendo salvos, abençoados por esta maravilha que foi a cruz do Calvário. A cruz não foi uma guerra visível, foi uma guerra invisível. Muitas pessoas olhavam para Cristo naquela cruz, na cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Achou? Amém? Naquela cruz, não foi um momento em que as pessoas viram uma derrota natural. Jesus foi derrotado na cruz do Calvário, para muitos. Mas na realidade, no mundo invisível, no mundo espiritual, começava ali a vitória da igreja. Sabia disso? A vitória começa quando Jesus entrega o seu Espírito. Porque quando ele entrega o seu Espírito, aí mesmo em Colossenses capítulo 2, versículo 15, ele começa um mover espiritual em nosso favor. Ele desce às profundezas do inferno para resgatar a chave da morte. Ele pega nas suas mãos, ele resgata todos aqueles que estavam debaixo do poder de Satanás. E ele leva consigo. Ah, pastor, mas como é que eu posso usufruir disso? Estando debaixo de Cristo, aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém. Quando ele chega nesse lugar, ele expõe todo o principado, toda a potestade. Demônios estão sendo destruídos e derrotados. O corpo está no sepulcro, mas o Espírito de Deus está tendo vitória no inferno. Amém. Ele está tendo uma luta no inferno. Glória a Deus. Luta é entre aspas, porque quando Jesus chega no lugar, a palavra de Deus que todo nome, todo joelho no céu, na terra, debaixo da terra, ao ouvir seu nome, se dobrarão os joelhos. Então quando Jesus chega, você imagine, foi o espanto dos demônios que estavam festejando a morte de Jesus. Já imaginou isso? Um olhando para o outro, mas esse não era aquele que estava na cruz? O que ele está fazendo aqui? Vivo. Não é verdade? E ele expôs publicamente, espiritualmente falando, todo o principado e toda a potestade. Ele cancela o nosso pecado. Ele cancela o documento que era contra a nossa vida naquela cruz. Amém. E quando ele desce no inferno, ele desce no inferno para tirar, não é apenas um documento que estava nas mãos de Satanás. Ele leva consigo todas as almas que estavam presas no inferno. E quando eu aceito Jesus, não há mais legalidade do inferno sobre a minha vida. Quando você aceita Jesus, não há legalidade do inferno sobre a tua vida. Amém. Você é liberto, você é transportado do inferno para o reino de Deus, a palavra diz. Aleluia. Então o inferno não tem legalidade sobre a tua vida, o inferno não pode ter poder sobre a tua vida. Quem tem poder sobre a tua vida é Cristo. Porque Ele comprou com o seu sangue naquela cruz. Glória a Deus. E transformou a nossa vida de morte, transformou em uma vida transformada, poderosa nas mãos de Deus. Amém? Aleluia. Amém. Então, irmãos, aquela cruz, né, toda a autoridade foi despojada, ou seja, foi dispersa. Já não tem mais autoridade nas mãos de Satanás. Muitas pessoas pensam
que Satanás ainda tem poder de autoridade para governar a igreja, para destruir a igreja. Não, ele não tem. Ele só tem lugar onde ele tem brecha para destruir. Se você está guardado em Cristo Jesus, ele não tem acesso à tua vida. Amém. Porque você é filho de Deus. E como filho de Deus, você precisa entender o seu lugar no reino espiritual. Amém? Amém. Irmãos, sábado, como um sábado como hoje, Jesus foi crucificado na sexta-feira ontem, hoje foi o sábado do silêncio. Por que sábado do silêncio? Porque Cristo estava sepultado. Cristo estava sepultado e naquele dia do silêncio, o céu estava em silêncio. Os discípulos estavam dispersos, pensando: o que vai acontecer com nós agora? Sem esperança. Tudo estava em silêncio. Havia um choro dos discípulos, porque o seu mestre havia morrido. Mas no mundo espiritual havia um silêncio. Onde está Jesus? O que está acontecendo? Porque eles esqueceram de uma palavra. E quando Maria Madalena e as mulheres foram ao sepulcro de Jesus, o anjo lhes disse: por que procura entre os mortos aquele que vive? Lembra daquilo que ele falou quando estava com vocês na Galileia. Não é verdade? Eles estavam tão desorientados que eles tinham perdido, esquecido daquilo que Jesus havia ensinado. E quando eles entendem essas coisas, ela começa a voltar a ter esperança no coração dos discípulos. E quando Jesus ressuscita, e quando ele ressuscitou, ele ressuscita foi para validar todo o seu trabalho. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, em vão seria o seu trabalho. Em vão seria a sua morte na cruz. Em vão seria tudo aquilo que Jesus tinha feito. Mas para validar aquilo que ele fez, ele tinha que ressuscitar. E ele ressuscita. E diz a palavra que mais de 500 pessoas foram testemunhas oculares da ressurreição de Cristo. Os discípulos viram Jesus depois da sua ressurreição. Porque Jesus fica com ele ressurreto 45 dias aproximadamente, ensinando sobre o reino de Deus. Então você veja que houve uma validação no reino espiritual e também no natural. Amém? Amém. Cristo foi, a sua ressurreição foi a prova, né, que o sacrifício de Cristo foi aceito. Porque se o Cristo Jesus morresse na cruz, fosse sacrificado em nosso lugar, mas o céu não aceitasse o sacrifício de Jesus, Jesus não haveria ressuscitado. Então a ressurreição de Cristo foi a prova que o Pai recebeu e reconheceu a veracidade daquela morte. Que Ele pagou o preço naquela cruz da humanidade, por nossas vidas. Então ele foi aprovado, o sacrifício de Cristo foi aprovado. E que a morte foi vencida. Pastor, por que a morte foi vencida? Porque antes toda a humanidade deveria morrer. Mas a partir de Cristo vai morrer o corpo, mas a alma viverá. Amém. Pastor, mas tem um porém. Aquele que está em Cristo. Aquele que não está em Cristo, o próprio Cristo diz, a própria palavra de Deus diz: aquele que crê será salvo, aquele que não crê já está condenado. Não vai ser condenado, já está. É diferente. Nós temos que entender a palavra de Deus. Como se diz, se está em Cristo, nós somos nova criatura, somos vivificados, estamos assentados com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Amém? Amém. Mas se nós não temos Cristo, nós já estamos no inferno. Não vamos para o inferno, nós já estamos no inferno. Então nós temos que começar a compreender o que a palavra de Deus diz. Naquele dia que Jesus ressuscita, ele abre um caminho de acesso ao coração de Deus. É um novo e vivo e eterno caminho chamado Jesus. Amém. Não há outro caminho
para chegar ao coração de Deus, do Pai. Embora o mundo invente milhões de caminhos para se chegar a um Deus. Não, eu vou usar este caminho porque este Deus, né, vai me levar à presença do Deus verdadeiro. Aquele caminho também vai me levar à presença do Deus verdadeiro. Mentira. O que estava aqui que assistiu o filme, né, do Peregrino, entendeu? Por mais que chegue na presença, na entrada do castelo, ou seja, do reino de Deus, mas se não tiver um documento selado com o sangue de Cristo, não entrará para as bodas do Cordeiro. Amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Romanos 8,11 diz: o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus vive em nós. Cristo, ele morreu na cruz, abriu um caminho até a presença de Deus, para que eu e você pudéssemos ter acesso a essa presença, mas ao mesmo tempo, ele abriu um caminho para que o Espírito de Deus tivesse acesso à minha vida em particular. Você vê que glorioso a morte de Cristo foi. Cristo morre para que eu tenha acesso nos céus, mas da mesma forma que eu tenho acesso à presença de Deus, Deus tem acesso à minha vida. Amém. Intimidade, em particular. Amém? Amém. Deu para entender? Cristo morre na cruz, eu tenho acesso a Deus, e da mesma forma que eu tenho acesso a Deus, Deus tem acesso à minha vida. Amém. Pastor, mas eu não sinto Deus. Glorifique a Deus, busque a Deus, ame a Deus, leia a palavra, que vai chegar um momento da tua vida em que você vai começar a sentir a presença de Deus, você vai começar a sentir a voz de Deus, o que Deus está falando, o que Deus está te direcionando. O Espírito de Deus nos ressuscita. Não é uma religião, irmãos, não é para uma religião, ele ressuscitou você não para uma religião, para sermos filhos. Isso é poder ativo dentro do crente. Quando nós estamos vivendo debaixo da unção e da direção do Espírito Santo, é poder ativo, porque ele vive em nós. Somos templo do Espírito Santo, a palavra de Deus diz isso, né? E nós, para que nós possamos fechar esta mensagem, né? A cruz não é só uma história. Ela não é uma história. Ela é um convite para a minha vida e para a tua vida. A cruz de Cristo, por mais triste que possa ser a cena, ela é um convite para a vida eterna. Ela é um convite para a salvação. É um convite para sermos novas criaturas em Cristo. Amém. Amém? Glória a Deus. Por mais que a cruz diz, a palavra de Deus diz em Gálatas 3 que maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Cristo foi pendurado. Foi feito maldição por nós. Por isso nós temos que glorificar a Deus. Porque é nosso lugar naquele lugar. Na cruz é um convite para a morte do pecado que habita em nós. A cruz é um convite para a vida, viver uma vida em novidade de vida. Amém. Amém? Amém. Para o acesso no mundo espiritual. Uma das coisas importantes que o homem, o ser humano, não tinha antes da vinda de Cristo, da morte de Cristo, era acesso ao mundo espiritual. Alguns tinham, aqueles que eram escolhidos por Deus para terem acesso. Sansão tinha acesso ao mundo espiritual, Davi tinha acesso ao mundo espiritual, os profetas tinham acesso ao mundo espiritual, mas nem todas as pessoas tinham esse acesso. Não é verdade? O interessante de tudo isso é que hoje eu e você temos acesso a esse lugar. Amém. Amém. Coisas que muitos queriam naqueles dias não podiam. Hoje está livre. Só depende de você. Só depende de você querer buscar a presença de Deus. Amém? Amém. Quem entende a cruz, muitas vezes esse que é um ponto importante. Quem entende a cruz não vive preso. Tem pessoas que estão dentro da igreja e falam assim: pastor, eu não vou para a vida, eu não consigo crescer na minha vida, porque eu continuo preso em algumas coisas, porque não entendeu o mistério da cruz. Não entendeu que a cruz, quem está crucificado com Cristo. Você veja que a cruz de Cristo é o mesmo lugar onde nós temos que estar crucificado. E aquele que está crucificado com Cristo nunca vai ser preso. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Aleluia. Quem está na cruz de Cristo, crucificado na cruz de Cristo, nunca vai ser condenado. Sabia disso?
quem está crucificado com Cristo jamais poderá ser condenado, porque não há culpa que possa nos condenar se nós estamos em Cristo Jesus. Glória a Deus e aleluias. Não vive em derrota. Nós podemos perder algumas batalhas na vida, mas nunca perderemos a guerra. Poderemos ser derrotados algumas vezes? Sim, mas nunca viveremos em derrota. Porque tem crente, irmãos, que se pode ver, ele está perdendo aqui, se levanta, perde de novo, se levanta, perde de novo, ele vive em derrota. Por quê? Porque não está crucificado em Cristo. Ele não está crucificado em Cristo. Amém? Amém. O que nós devemos fazer então? Hoje existem 3 tipos de pessoas dentro da igreja. Os que ainda não entenderam a mensagem da cruz. Estão dentro da igreja, mas não entenderam a mensagem da cruz. Os que entendem, mas não vivem. Porque para viver a mensagem da cruz, precisa de algo chamado arrependimento e renúncia. É o que pesa na vida do ser humano. Amém? Amém. E os outros são aqueles que vivem o poder da cruz. Porque estão crucificados na cruz, em Cristo Jesus. O que hoje nós devemos fazer é entregar totalmente a nossa vida a Deus, nos voltar para Deus, para que essa vida espiritual que Cristo nos deu na cruz do Calvário seja ativada em nós. Amém. Porque se nós não entregarmos a nossa vida para Cristo, se nós não voltarmos para Deus, a vida espiritual de Deus na minha vida, na vida da igreja, não será ativada. Amém? Amém. Precisamos viver essas experiências na nossa vida. A cruz não foi a derrota, foi a maior vitória que a igreja pode ter. Glória a Deus. Amém? Amém. O sangue não perdoa, ele libera acesso. Ele não só perdoa o pecado, mas ele libera acesso espiritual. Amém? Amém. O inferno perdeu o direito que tinha sobre nós na cruz do Calvário. Porque na cruz do Calvário somos limpos do pecado. Na cruz do Calvário somos restaurados, abençoados. A ressurreição não é um evento, é uma realidade dentro de nós. Muitas pessoas olham para a cruz e a ressurreição de Cristo como um evento particular que aconteceu. Mas isso não é verdade. É uma realidade, tem que ser a realidade dentro de nós, da nossa vida. Quem passou pela cruz não pode viver como antes. Se você for crente e a tua vida continua como a tua vida anterior, você ainda não nasceu em Cristo Jesus. Pastor, eu já aceitei Jesus, mas você morreu na cruz? Aceitar Jesus é uma coisa. É aceitar o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Agora, viver uma nova vida, vida de novidade de vida, a partir do momento em que você aceita Jesus, significa que você precisa estar crucificado com Cristo. Estar crucificado com Cristo não é viver a mesma vida que você teve antes de Cristo, vivendo ainda nos dias em que você está vivendo agora. Ou seja, não há mudança na tua vida, no teu comportamento. Quando nós estamos crucificados com Cristo, a nossa vida tem que ser transformada, tem que ser redirecionada, porque houve uma mudança de reino na nossa vida. Amém? Amém. Então nós podemos entender, irmãos, a partir de agora, que na cruz, nós podemos viver uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Amém. Deu para entender? Glória a Deus. Glória a Deus. Então Jesus ressuscitou. Eu glorifico a Deus, porque Ele está vivo, assentado à destra de Deus Todo-Poderoso, e hoje Ele intercede por cada um de nós. Amém. Amém? Amém. Ele está olhando para nós, está olhando por cada dificuldade, cada problema, cada barreira que você está tendo. E Ele está enviando um anjo para a tua vida nessa noite. Aleluia. Um anjo ministrador, um anjo que vai te ajudar a você superar as tuas coisas. Amém. E o Espírito Santo que vai te empoderar, te instruir, te mostrar o caminho e te fortalecer. Amém? Amém. Glória a Deus Glória. e aleluias. Igreja, se coloca de pé nessa noite. Vamos orarmos e fechamos a palavra para que nós possamos
para passar pela Santa Ceia. Glória a Deus. Pai amado e nome do Senhor Jesus, toda a palavra ministrada nesta noite, ó Deus, que entrou pelos ouvidos dos teus filhos nessa noite, Deus, cai em boa terra, Pai. Que corações sejam transformados, que vidas sejam confrontadas, ó Deus, e que a tua glória, Senhor amado, seja restaurada na vida dos teus filhos, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, que a tua palavra seja fogo que queima nesta noite, em nome de Jesus, ó Pai. Nós te agradecemos, te louvamos e te adoramos em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja possa sentar em nome de Jesus.